Opa, bom? Eu sou o Pinas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, no último vídeo do ano, Natal, Ano Novo, vamos falar de mouse e teclado. Pensei no que eu poderia fazer, se seria um vídeo comum, um vídeo diferente, pensei bastante. Daí resolvi fazer um encerramento aqui e trazer alguns dos principais periféricos para jogos desse ano de 2025. Eu não costumo recomendar o que eu nunca testei, mas pesquisei bastante e não são necessariamente os melhores, mas já explico isso melhor. Porque antes eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Quem acompanhou o canal, se inscreveu, deixou o like, assistiu os vídeos, comentou, enfim, por tudo. Como já disse, quando o canal voltou após uma longa pausa esse ano, foram problemas técnicos, pessoais, enfim. Posso não ter retornado com a frequência de antes, mas tentando ao máximo deixar aqui ativo. Obrigado. Então, como eu disse anteriormente, essa lista aqui é dos principais lançamentos de 2025, mais comentados pela comunidade. Não tem como citar todos, senão o vídeo ia ser interminável. Então, se eu esquecer de algum, comenta aí. Agora, vou dar ênfase para os lançados esse ano. Não gosto de recomendar o que não uso, mas o vídeo é mais para comentar o que aconteceu na cena de periféricos esse ano. E eu não vejo muito conteúdo assim em português. Vamos falar de mouse, teclado e mousepad. Não vou falar tanto dos mais baratinhos dos baratinhos, mas mencionar os principais custo-benefício e os mais high-end. Outra coisa que eu acho muito válida dizer aqui é como a cena dos periféricos como um todo se estagnou. Temos muitas marcas lançando mais do mesmo. Muitos produtos com as mesmas especificações, formatos e por aí vai. Então perdeu um pouco daquelas novidades que tínhamos há uns 4 ou 5 anos atrás. Mas ainda assim tivemos coisas legais e vamos falar um pouco delas aqui. Vou começar pelos mousepads. Aqui tivemos mais uma vez muitos lançamentos de mousepads de vidro, sempre com estampa nova, um anime diferente, por aí vai. Então não quero ser repetitivo aqui, mas tem alguns modelos que acho que vale citar só para ilustrar. Glassworks, que lançou alguns modelos aí, e o último, na data que eu tô gravando esse vídeo, né, desse ano, foi o Zane, ou Zane, a quinta geração dos Wallhack. Acho que é um dos principais modelos aí, né, de mousepad de vidro. A galera sempre comenta muito. E o que revolucionou a categoria, quebrou o mercado em termos de preço, né, qualidade, custo-benefício. E você já deve ter imaginado, é o Tekuzai Singularity, né, o Singularity by Tekuzai. Um pad que muitos dizem ter uma qualidade absurda e custou muito menos que um Glasspad convencional. Foi edição limitada, né? Então nos mousepads de vidro é um pouco disso, eu não acompanho tanto esse mundo, então vou deixar esse breve resumo ilustrado, né? Uma breve ilustração. Agora, sobre os pads de pano, tivemos muitas novidades, tanto no custo-benefício do AliExpress, quanto no segmento high-end. Para começar, tivemos esse Enstar aqui, tem diferentes estampas, superfícies e velocidades, né, que tem o Thorn, o Justice, o Sword também aqui. Pena que teve uma onda de falsificações, mas uma galera curtiu. A Zowie também, olha aí a Zowie aparecendo no vídeo, trazendo novas versões de alguns de seus mousepads que muitos pro players usam e passaram a usar esses novos. E os fãs da marca aí ficaram muito contentes, né? Eles renovaram aqui alguns modelos da linha, beleza? Vale sempre citar os Artisans, que são muito utilizados pelos entusiastas. A galera comentou bastante sobre o K83, né? K83. Mesmo que ele tenha sido lançado em 2024, teve uma galera que falava sobre os pads da Artisan, passou a citar bastante ele. Tem uma textura, né? Ele tem uma textura que dá pra ver um padrão de hexágonos, né? Eu até peguei aqui essa foto, dá pra ver um pouco melhor. Hexágonos, né? E a galera passou a comentar. O pessoal sempre falava no Zero e tal, no laranja, né? Que voltou aí a ser trend esse ano. Mas citaram bastante o K83 como um mouse, como um pad de alta qualidade e diferenciado, como os Artisans, mas que ele passa um feeling diferente dos demais. A QCK também renovou a sua linha, tá? E eles lançaram algo bem interessante. Foi o seguinte, eles lançaram uma linha nova de pads com um modelo balanceado, um speed e um control. Posturas, né, que nem todos os pads da QCK têm essa costura, mas é isso, aqui eles ilustram um pouco a base, né, os QCK Performance. Sobre o AliExpress, tivemos, além dos que eu citei anteriormente, o Cyrox Sozu, um pad de borracha aí que ficou conhecido pela qualidade em sua superfície. O Xco com base de poron, sendo um mousepad de poron abaixo dos R$100, coisa que quando comecei era inimaginável. Tivemos também os Trashpad aqui, que o pessoal veio falando um pouco mais nesse final de ano, embora eu tenha visto aqui no AliExpress tem um tempo já.
enfim, dentre muitas opções por excelentes preços e ótima qualidade. Inclusive, até gravei review do Xcode, mas não cheguei a postar. Comentem aí se vocês querem. Aqui no Brasil tivemos o Super Frame Pro Player, vendido pela Terabyte, de Poron, isso mesmo. E ele nada mais é do que uma remarcação dos Meow Gaming Gear, que fizeram sucesso ano passado, né, como cópia do Artisan, só que com a marca da Super Frame. Teve promoção que ele saiu por R$ 79,90, muita gente pegou. R$ 79,90 Poron no Brasil, bizarro. Ninguém imaginaria isso há um tempo atrás, inclusive eu tô com aqui para gravar review para vocês. De resto, outras marcas high-end firmando seu espaço, lançando seus modelos, assim como no AliExpress também. 1 milhão de pads de anime para você escolher, que só muda a estampa, né? Seguindo esse esquema de base de poron, superfície e tal, que eu perdi a conta de quantos eu vi. Então é mais ou menos isso, comentem o que vocês sentiram falta, mas condensei o que achei mais legal na minha humilde opinião. Indo para os teclados, esse ano definitivamente tivemos a consolidação dos teclados magnéticos, até pro gamer médio e casual. Definitivamente deixou de ser uma coisa só de pro player ou tryhard. Além disso, os switches magnéticos passaram a evoluir e temos modelos que focam em ter desempenho, claro, mas também oferecem uma acústica melhor. Então acho que o principal é o teclado magnético e tivemos inúmeros lançamentos no segmento high-end. O segmento custo-benefício, que era mais limitado, se ampliou bastante, e até alguns modelinhos mais baratos agora. Começando pelo teclado que teve um marketing violento, foi o ATK RS6, que simplesmente teve como rosto do produto o principal jogador de Valorant, o Aspas. Teve a edição normal e a dele, que vinha com a série de brindes, ó. Acho que foi um dos principais dessas marcas chinesas que tirou um pouco da atenção das marcas famosas. Em alumínio e tal, e ele tinha a versão com o Gateron Jade e com o TTC Magneto. Teve até nova versão dele agora, o Air, no final do ano. Tivemos simplesmente o teclado mais barato que presta. Lançado foi o Acufan 60, saindo ali no final de 2024, início de 2025. Fez bastante sucesso aqui no Brasil, em média saindo ali por seus R$180, tendo uma promoção histórica que ele chegou a 135, bizarro. E a sua versão 75%, que foi o Acu 75HE, que também foi assim, já por 200, 220, o teclado magnético 75% mais barato que rolou aí. Foram muitos e muitos lançamentos nos segmentos que eu citei, então é impossível colocar todos aqui. Alguns modelos fizeram mais sucesso que outros. No AliExpress tivemos os custo-benefício, mas alguns que já saíam disso, um pouco mais caros, que entregam um pouco mais de qualidade. O Aula Hero 68HE, que teve review aqui no canal. M-Chose Ace 68 Turbo, que saiu agora no final do ano. VGN Neon, que se alguém for pegar a versão dele com TT Selfie para digitação, parece excelente, porque o TT Selfie é um switch magnético que tem uma acústica insana. Se você pegar o VGN Neon, você vai ter um teclado magnético para jogar, mas na versão Elf com a digitação também excelente. O preço dele subiu até porque a galera percebeu isso, tá? Mix 87, Aeroc MG68, Aeroc MG75, enfim, são muitos e muitos que lançaram num pequeno intervalo de tempo. Agora os mais caros tivemos o próprio ATK-RS6, os Mork Blade aqui, que a galera aqui no Brasil não fala tanto, mas a galera que tem fala muito bem desse aqui. O SU64, né, o SU64, que ficou famoso aí por ter uma das melhores PCBs. Os M-Chose topo de linha, é tanto modelo que não dá para citar, alguns muito parecidos inclusive, então é realmente bem confuso e cheio de modelos e marcas. Agora acho legal colocar os custom aqui. Tivemos uma PCB da Gateron, né, o GT60. Tivemos aqui também uma das mais famosas, que foi a Geonworks, né, o Venom 60HE, e dentre outros. Daí temos o que foi lançado mais agora pro final do ano. O precursor de tudo isso ganha sua mais nova versão, que é o Ultim 60HE V2, tendo modelo tanto com a barra de espaço inteira quanto barra de espaço dividida, olha só. E eles já fazem aquele hype, né, que sai vídeo do ótimo e vocês estão ligados, com um software aí que aparentemente é o melhor, e é basicamente isso. Não tá o mesmo hype de antes, mas eles ainda formam uma comunidade impressionante. A Razer e a Logitech entrando de vez nesse mundo aí, né, dos magnéticos, e por aí vai. Dentre os high-end chineses também sempre uma empresa disputando números maiores com as outras, e tivemos muitos switches também, alguns mais voltados para performance, experiência em game, outros entregando desempenho, focando numa experiência melhor de digitação. Por exemplo, o TTC Elf aqui que eu comentei, que é um
excelente suíte. Eu sei que ficou confuso essa parte de teclados, mas foram muitos lançamentos, muito parecidos uns com os outros, como eu já disse algumas vezes, e uns mais inchados, enfim. Quis citar alguns deles, se você sentir falta de algum, só comentar, porque foi um mercado que explodiu esse ano. Começaram a surgir alguns teclados aí com a tecnologia TMR também, é aparentemente superior ao Hall Effect, mas ainda não tem tantos modelos com isso. O pessoal ainda tá vendo se tem um ganho que realmente faz sentido essa troca já de geração e substituir o Hall Effect pelo TMR nos teclados. Pessoalmente, eu não consegui substituir o teclado mecânico porque eu digito bastante, ainda mais agora que eu tô me aventurando no mundo dos teclados split. Nos mouses tivemos um ano de bastante consolidação, com muitos clones, novas versões de clássicos e por aí vai. Vou citar alguns aqui e comentar um pouco sobre, então vamos logo. Para começar, acho válido citar dois dos mouses mais usados por pro players e por uma galera que quer algo high-end, porém mais safe, que é exatamente o G Pro X Superlight 2. A novidade dele foi o lançamento de um azul, certo? Esse ciano aqui, que foi uma edição limitada, além da Logitech anunciar para 2026 o que promete ser a grande próxima revolução do mundo dos mouses, que é o Rapid Trigger nos cliques principais, igual temos no teclado, né? Que vai ser no G Pro Super Striker. Muita gente usa um mouse safe e clássico com formato que todo mundo conhece. Qualidades e defeitos que também já sabemos. Outro é o Viper V3 Pro, que a Razer lançou várias cores, uma com a skin de Dragon Lore do CS, inclusive, absurda, e outro verde também que eles lançaram aí para vários periféricos da linha. Um mouse que merece um tópico é o mais avançado tecnicamente falando, que é o DeathAdder V4 Pro. A Razer fez basicamente o refinamento e acertos finais que faltaram no V3 e lançou um mouse que tô vendo uma galera usar. O Superlight 2C foi lançado depois de muito tempo a galera pedindo um G Pro Mini, saiu bem caro e tecnicamente igual ao GPX2 normal. Decepcionou um pouco, mas é um shape muito aguardado por uma galera, inclusive por mim. Teve um mouse que praticamente ninguém ouviu falar, eu só tô trazendo aqui a título de curiosidade, que foi o G Pro X Superlight 2 SE. Você conhece? Você sabia da existência? É literalmente um G Pro X2, só que com receptor que aguenta só até 1K de polling rate ao invés dos 8K do G Pro 2 normal, sendo que lá na gringa você ainda pode comprar o receptor à parte, e a diferença de preço dele para o 2 não é tão absurda assim. Falaram mais dele na gringa pra zoar mesmo. Seguindo, tivemos a Pulsar lançando 500 mouses, dentre eles a linha em collab com jogadores profissionais, com o formato preferido por eles, né, que aí teve o shape do Tens, né, teve o do Zaiwu, teve o dos irmãos Laço Santo, enfim, tiveram alguns modelos, e aí a Pulsar não para, lançou muita coisa, inclusive foi alvo de críticas por isso. Um modelo que fez muito sucesso foi o X2 Crazy Light, que possui o formato do X2 Mini, lançaram um Medium Crazy Light depois, mas com peso bem reduzido e a construção seguindo bem robusta. Aria RCC1, que é algo bem diferenciado e fez muito sucesso entre os mais entusiastas, exatamente por fugir do óbvio, ter um shape ali que lembra um pouco o G303, eu acho que teve uma edição pro Shroud, mas ele é algo bem conceitual, desde o design ao unboxing. Tivemos o Final Mouse Prophecy, que veio sem problemas de QC e veio com composto em carbono, deixando o magnésio de lado, e o clássico formato bem construído e feito pelos fãs, com aquele marketing deles e os patrocinados aí pela marca. E teve o Sakura também, mas agora no final do ano. O Orbital Works Pathfinder, que é um mouse genial. Simplesmente é modular para você achar o formato ideal para sua mão. Esse foi o lançamento oficial dele, é absurdo, simplesmente genial. Você troca os dois lados, você troca a parte de trás e ele já vem com vários modelos na caixa, sem contar que você pode usar para impressora 3D imprimir mais modelos que a galera joga por aí. Então isso pra mim é absurdo. A versão 2 do XM2 8K, do XM2 Wireless, do OP1 8K e do OP1 Wireless, Evolution Terra Pro, né, finalzinho do ano passado, início desse ano, que foi o verdadeiro clone moderno do G403 e G703, sem os problemas que o Pulsar X3 teve ou o Sprime lá PM1. Os WL Mouse continuaram bem populares e mais agora, praticamente na data de lançamento desse vídeo, lançaram o Huan, que é um mouse de magnésio sólido e um display de gatinho com tela, mas o Beast X, eles lançaram várias versões, com os lados fechados inclusive, né, teve esse upgrade que uma galera pedia por conta da pegada e do conforto.
Mais uma vez Zowie, tivemos o Zowie DW, que é a versão atualizada. Nós já tínhamos o Zowie EC CW e o U2. Só que os EC CW, eles eram pesados e tinham o 3370 de sensor. Os DW estão na faixa dos 60 gramas, o que para um mouse como o EC1, que é gigantesco, é absurdo. 39,50, ou seja, para quem quer Zowie, aquele mouse robusto. E nas especificações de hoje em dia, não é ultra leve, mas tem um peso bem honesto, com 4K de Polyrate, tá? E agora eles lançaram também a versão branca com acabamento glossy, que uma galera pedia também. E eu vi muitos pros de CS utilizando, já que é uma versão modernizada deles para um mercado atual. Vaxi NP01S Ergo. É uma versão do NP01S com toque ergonômico, trazendo um mouse levemente ergonômico, como dá pra ver aqui a inclinação dele. Aqui, ó, dá pra ver levemente a inclinação dele, tanto aqui quanto aqui. E aqui é bacana que eles colocam do lado o NP01S, que é um mouse que é sem essa inclinação. O E1, que é um mouse assimétrico, bem próximo ao ZC da Zowie. Inclusive é feito pelo designer original do ZC, se não me falha a memória. E o Ergo, que aqui, ó, é o meio do caminho, tá vendo? Por outro lado, ele mantém esse ramp traseiro. É um estilo de shape um pouco difícil de ver no mercado. Você combar essas duas coisas. Provavelmente seria o meu endgame, né, pra minha pegada. Tenho muita vontade de testar esse mouse, mas é muito difícil de conseguir aqui pelo Brasil. Os mouses ali que entregam bastante pelo preço, temos os ATK V2, que tem o X1 V2, o F1 V2, tem o U2 V2, Z1 V2 também. Que a ATK lançou esse ano foi o A9. E fez muito sucesso o A9 Ultra e o A9 Ultimate, que é um clone do G Pro, trazendo uma boa qualidade para a maior parte dos usuários com especificações de topo de linha. Tivemos também MTOS A7, Aula V9, dentre outros clones do G Pro. Os clones do Viper V3, como MShows e K7 Ultra, X1 V2 e por aí vai. O Realme Leviathan dizem ser um mouse absurdo e marcas do custo-benefício indo num tier mais alto. A VGN com o VGN King aqui, um mouse sólido também, magnésio. Enfim, foram muitos mouses, falei demais. Se sentiu falta de algum, já sabe, comenta aí. Esse foi o vídeo, longo eu sei, mas espero que tenham gostado. Tentei condensar ao menos um pouco do que tivemos nesse mundo de periféricos ao longo de 2025, mesmo com algumas lacunas e repetições, achei que valeria a pena fazer esse vídeo. Dá pra ver como tudo está bem parecido e agora é mais uma questão de escolha para suas preferências e orçamento. Perdão pelos que deixei de fora mais uma vez. Queria agradecer novamente a todos que acompanharam o canal, se inscreveram, deixaram like, assistiram algum vídeo, comentaram. É isso que me faz voltar e dá vontade de continuar com este humilde canal, apesar de todos os problemas. Um Feliz Natal, bom ano novo, tudo de bom e saúde!